Binding. I'm vegan, but I don't want mosquitoes on the set. Olha, cuidado com esse braço ao pé da minha cara. Oi pessoal, Eu sou o Isaac. eu sou o Ari e este é o T-Guys Cuddle 2. Hoje vamos falar de... Binding. O que é binding? Hum, Para que serve? Vamos ver. Vamos. Binding é uma maneira de pessoas que sentem desconforto com o peito o encobrirem e o disfarçarem. Existem diferentes tipos de binder, desde cavas tipo que acabam aqui, binders que são completos, uns que são só cintas, e o que nós vamos mostrar hoje aqui são técnicas de binding e não todos os binders que existem, porque nós não os temos, mas se vocês tiverem dúvidas, mostrem-nos o que é que pensam comprar e nós tentamos perceber se será indicado e se é seguro ou não. Vamos então! Está frio, por favor, apreciem este vídeo. É tudo o que eu tenho para dizer. Está imenso frio, porque é inverno já aqui em Lisboa. Bring it on. O Isaac fazia assim e depois saía à rua, que ele não se conseguia ver. Então ele fazia isto assim, que era para não se ver, não era nada. Mentira. Tutorial de como aturar o Ari. Não veem, não ouvem, está tudo bem. Ou então, tutorial número 2 de como aturar o Ari. Isto não é o que tu pensas. Até desmaiarem. Faz o que estás que vai dizer às pessoas. O que é que estás a dizer às pessoas? Eu vou-te buscar coisas para tu seres uma múmia bonita e tu... Não, está a fazer um tutorial de como E tu? torturarem. Como torturar? Aturarem. Sério, Ah, tu és mesmo eu sou surdo, meu. surdo. Jura, nem ninguém compreendeu que tu és surdo. Então, queres mostrar como é que tu fazias? Queres que eu te ajude? Isto é uma solução que é barata. Não dá milhões. Olha, ajuda aí que eu vou deixar cair esta porra. Que eu antes fazia isto sozinho, mas já não consigo. Muito obrigado. Tenho-te a dizer que neste momento estás a fazer de Mariana, que era ela que fazia isto. Só falta dizeres, I know, right? I know, right? Portanto, se não puderem comprar um binder, Não façam isto na mesma. não façam isto, mas se tiverem que fazer isto, Não apertem demasiado. não apertem muito. Deixem respirar. Exato, não façam Deixem isto. respirar um bocadinho. Deixa que um bocadinho. Va bene? I am very dysphoric Pronto. right now. Não sei porquê. Yeah. Deixa-me mostrar o meu biquíni às pessoas. Epá, isso é incrível, Isaac. Já posso ir para a moda de Lisboa. E vais tão bem. Vou de Vais tão bem. Ora bem, eu, como tinha o peito pequeno, usava esta tape. Eu não aconselho porque eu fiquei com queimaduras por causa disto, mas eu sei que vão fazer de qualquer forma, portanto, mais vale que façam como deve ser. Isto é bom para quem tem aquele peito pequeno. O que é um peito pequeno? É assim um peito que cabe numa mãozinha, ok? Para esses peitos eu posso dizer que isto funciona. Portanto, para de me atingir. Cortam. Estou cego. Pá. Cortam 2 bocadinhos assim. Isto vende-se em lojas genéricas tipo Decathlon, Sportzone. Possivelmente encontram noutros sítios, mas eu comprava sempre aqui. Isto descolam. Viu aí? E agora, deixa lá ver se eu estou enquadrado. Não, aqui. Então, põe aqui assim. Tapem os mamilos, ou com um penso, ou com algodão, com qualquer coisa. Não ponham esta tape diretamente nos mamilos, está bem? Se quiserem continuar a ter mamilos. Puxa, 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 com força e cola aqui assim. Portanto, como eu tinha o peito partido, eu tinha aqui músculo e depois a mama caía aqui para baixo. Aqui assim primeiro espalmava e depois ia com o outro. Depois o resto da mama que estava aqui em baixo, eu apanhava aqui, deixa eu ver se consegue ver. Apanhava aqui assim o resto, puxava, puxava, puxava
e colava aqui assim. Portanto ela ficava espalmada e parecia que eu tinha um peitoral incrível, porque como veem isto levanta aqui e eu não tinha. Mas pronto. Para tirar, se tiverem que tirar logo a seguir porque ficou mal posto, tirem devagarinho. Não usem a mesma tape porque ela não vai colar. E coisa. Se tiverem que tirar ao fim de 1, 2, 3 dias, usem água quente, não puxem à bruta porque isto queima, está bem? Sempre que possível, deixem a pele respirar. Vai ficar aí. Isaac está ali fora de campo, tipo. You're right, you're right. Que mais? As bandas? Aquelas cenas que falávamos, não é? Uma. Então, isto não nos serve, mas supostamente é uma banda, é elástica e serve para não. Desculpa, Eu vou apertar. não apertes que senão eu não respiro. Pronto, passa assim, não é? Exatamente. Isto vai achatar o peito de lado. Por exemplo, para mim isto não daria resultado porque eu também tinha o peito muito partido, muito grande e então iria sair aqui assim de fora. No entanto, para pessoas que têm o peito pequeno, mas não pequeno o suficiente para aquelas ligaduras que o Ari estava a mostrar, isto é uma ótima opção. Também há mais compridos. Por exemplo, este aqui já possivelmente se calhar daria para o teu peito porque ia ser mais comprido. Sim, mas mesmo assim acho que não ia ser o ideal. Quer dizer, não, este dava. Este já ia cobrir. Funciona da mesma maneira. No entanto, eu tinha um que era do mesmo material que este, só que era uma camisola que vinha tudo até cá abaixo. Ou seja, eu vestia aquilo, ficava aqui assim tudo apertadinho, eu ajeitava para lá, tinha que ajeitar para não se notar tanto e era mais confortável do que, por exemplo, este aqui sim acho que assentar isto não deve dar muito jeito. Não, este aqui não é bom. Este aqui sim não é bom, mas pronto, são os que nós temos agora à nossa disponibilidade para vos podermos mostrar e são sem dúvida mais aconselhável do que aquelas ligaduras que eu estava a mostrar há bocado. Cuidado com as ligaduras, cuidado, deixem a pele respirar senão vão ter dermatites e eu tive... Alguém teve que adiar a mastectomia porque tinha uma dermatite. E pronto, eu agora This gostava guy. de furar os mamilos e agora os meus mamilos tipo... Oh well, ele fez o que pôde. That's it. Há coisas a ter em conta quando se faz binding. Por exemplo, o tempo com que se está com o peito enfaixado ou sob pressão. Máximo. 10 horas. O aconselhável na verdade é entre 6 e 8. No entanto, por experiência própria, eu sei que isso não é fazível, porque um tempo normal de aulas ou de um trabalho são 8 horas. Portanto, há o ir para o trabalho, há o vir do trabalho, há o ir beber aquele café, há o ir fazer não sei o quê, portanto, não é fazível ficar apenas 6 a 8 horas com o binder. Se tiver passado um dia inteiro a usar o binder, convém pelo menos ao chegar a casa tirar o binder, deixar a pele respirar e dormir sem o peito enfaixado. Não é aconselhável de todo usarem o binder sem lavar durante um grande período de tempo. Os binders são caros na sua maioria. A maior parte das pessoas só tem um e portanto convém à noite lavarem água fria, que é para o binder não alargar abruptamente. Eu nem sempre fazia isto. Eu não tinha 2 binders, eu passava muitas horas fora de casa e no inverno era complicado o binder secar. E para mim não era uma opção de todo estar sem binder. E, por exemplo, eu pedia uma pizza, ia buscar a pizza à porta. Eu metia o binder para ir buscar a pizza à porta. That's how dysphoric I was. Eu tive uma dermatite gigante que me complicou imenso a mastectomia. Podem ver isso no vídeo da mastectomia, o link a estar por aqui alguns. All over. Nem todos os tipos de binder também são aconselhados. Eu usei durante algum tempo esta questão das ligaduras, que não é de todo fantástico, porque vai apertando. As pessoas não têm noção, eu não tinha noção, eu cheguei mesmo a ter problemas em que já não conseguia respirar de tão apertado que estava, mas eu só queria esconder o peito. Eu não queria saber a que custo é que era, só queria esconder. Ter também atenção qual é que é a composição dos binders que compram. É importante que a pele continue minimamente a respirar durante o tempo que está enfaixada. Portanto, se vocês comprarem coisas que não dá para suar, não dá para transpirar, podem ter problemas acrescidos. O tipo de binder que eu usei, nós neste momento não temos aqui disponível, eu já não o tenho, e fun story. O meu binder era de corpo
completo, ou seja, é basicamente uma daquelas camisolas de cavas, só que destes tecidos fortes do binder. E ele até deixava respirar muito bem, mas como eu não o conseguia lavar, ele foi criando dermatites, foi assando o meu peito, e como aquilo, não é? O peito está aqui assim para baixo, está aqui, e por causa do calor e estar sempre a roçar, criava também queimaduras. Se tivesse muito calor eu saísse à rua automaticamente, queimaduras. Isto são algumas questões que podem parecer pouco relevantes para quem tem um nível de disforia altíssimo, mas é essencial continuarmos a ter saúde física também, para além da psicológica, e também para não levarmos complicações para a nossa mastectomia, a quem a desejar. Eu comecei por fazer binding usando aqueles tops de desporto, às vezes vestia um, vestia dois para que o peito ficasse comprimido. Depois comecei a usar um género de umas camisolas daquelas bem justas, tipo surfista, Sim. mas de um tamanho inferior ao meu, para que Licra. ficasse, tipo licra, para que espalmasse ao máximo. Claro que era difícil por causa da parte dos mamilos, então eu punha um penso, um algodão, qualquer coisa para disfarçar. E depois passei então para aquelas fitas de kinésio, mas que não é uma solução boa a longo prazo, porque eu comecei a ficar com muitas queimaduras, eu demorava às vezes, 2 horas a conseguir ir de casa, porque achava que o binding nunca ficava perfeito, e às tantas, era muita ansiedade, e então eu decidi fazer a mastectomia e parar com o binding. Uma coisa que as pessoas devem ter em mente é quem realmente tem o objetivo de fazer a mastectomia, tem um grande desconforto com o corpo, o binding diário, todos os dias, a toda a hora que alguém saia de casa, não é uma situação confortável para a pessoa viver. É algo que deve ser durante 6 meses, 1 ano, o tempo necessário até a pessoa conseguir então fazer a sua mastectomia. Isto não é um modo de vida. Como a Área estava a dizer, há toda esta questão das queimaduras. Como eu utilizava ligaduras, eu acho que eu usava praticamente, 2 rolos. 2 rolos, acho que eram 8 ou 16 metros de ligadura. À minha volta eu fiquei, deixei de respirar. A múmia, completamente, né? Que aquela mamona assassina que eu tinha. E então, pessoal, não dá para fazer sempre, ok? Eu depois optei por comprar o binder, consegui comprar o binder, mas ainda assim, foi algo que eu vesti a primeira vez e fiquei, damn, I look fine. E eu vou alargando as costas, porque estou em reposição hormonal, vou crescendo, o binder não vai crescendo comigo, vai ficando cada vez mais apertado, mas a parte do peito, ou seja, a parte das cavas fica apertada, mas a do peito vai ficando mais larga pelo desgaste. E chega uma altura em que já não é fazível a nível de saúde física e psicológica. Sim. E mesmo nós acabamos por ganhar alguma resistência a nível de memória do género. Parece que o flat que tu tens já não é suficiente. Exatamente. Ou seja, ao início era e parecia ok, mas ao longo do tempo começa a deixar de ser suficiente. Exatamente. Para além de falar de todo o desconforto de quando tiras o binder. Tu tens o binder e estás... You can survive. Tiras o binder e tu não consegues viver. É horrível, man. É um sentimento tão mau. Não dá para explicar. Eu levava horas e horas e horas para me vestir, esquece. Eu usei o meu binder até à última, que a razão pela qual eu não o tenho é... Esse binder não está aqui agora, porque quando fui ao Dr. Décio para fazer a minha mastectomia, ele viu as minhas dermatites gigantes. E, como alguns de vocês sabem, o Dr. Décio tem isto há muito tempo. Ele sabe o que é que faz. E basicamente ele pediu para tirar a foto, porque ele nunca tinha visto nada assim. E disse, vais deitar o teu binder no lixo, à minha frente, e ele ficou lá na sua janelinha do consultório a ver-me pôr o binder ao lixo. Eu tive mesmo que ficar 2 semanas em casa, de mamas ao léu, a ter mega disforia, até ao dia da minha cirurgia, em que eu tive de ir sem binder no carro, pelas pedras da calçada. Oh my god, I'm so dysphoric right now, I can't! Mas sabes, ainda outro dia, eu estava a trabalhar e eu voltei a sentir que eu tinha mamas, foi bem estranho. Isto ainda me acontece de forma recorrente. Fizeste há pouquinho tempo também? Ainda não fez 1 ano, faz este mês 1 ano. E de vez em quando ainda fico
parece que me falta qualquer coisa, ou seja, estava habituado àquela pressão das ligaduras e às vezes quando sinto assim a roupa no A corpo tocar é no tipo, mamilo, então. oh, it's showing, e tipo, não, não há nada para mostrar. Mas ainda é bem presente para mim. Yeah. Ok. Pessoal, isto foi bué deep, foi super disfórico, portanto, Já sabem. Se gostaram do vídeo, deem like, subscrevam, comentem, partilhem, sigam o Bonzão no Instagram, sigam o Bonzão no Instagram. and Don't forget to cuddle. Será que isto não parou? Subscrevam, nós não tiramos a camisola para nada. Eu não sei.